A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor. Nós estaremos aqui trazendo aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo 25, 31. O tema é: temos um Pai que é o Deus Todo-Poderoso. Nós estaremos dando continuidade aqui no livro Somatizei Agora o Caminho da Cura. A autora é Michele Tito. Nós estaremos falando as falas aqui e nós estaremos lendo primeiramente aqui em Isaías, no capítulo 40, no versículo 25, 31, que diz assim: o próprio Deus dizendo: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo: levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e a você fala, ó Israel: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor e Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável? Ele fortalece o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqui nós vimos essa palavra maravilhosa. Esse é o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Como se diz? Levante os olhos, olha para o alto. Levante os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Quem criou os céus? Quem criou as estrelas? Quem criou o sol? Quem criou a lua? Quem criou as nuvens, a chuva e tudo mais? Quem criou? Então ele está dizendo, e nós estamos lendo aqui no livro, como já diz, somatizei agora, vamos estar lendo aqui essa palavra, essa fala de Esther Olegário, graduada em pedagogia, pós-graduada em neuropsicopedagogia, graduada em psicanálise. Nós estaremos trazendo essa fala dela que diz assim: decididamente não somos super-heroínas e nem super-heróis. Não existe. Decididamente não temos superpoderes. Decididamente somos seres falíveis, sujeitos às aflições e angústias e que incendeiam nossas emoções e, por consequência, todo o nosso ser. Decididamente, porém, temos um Pai que é o Deus Todo-Poderoso, cuja plenitude alcança os recônditos mais profundos da nossa alma humana. Cabe a nós permitir que o poder que vem dele inunde o nosso interior e nos restaure para uma vida plena e saudáveis. Decididamente podemos somatizar as dores da alma, mas decididamente podemos nele e por ele migrar todo o ordinário para o extraordinário em nosso viver.
Aqui nós vimos essa fala linda, maravilhosa, que nós não somos heroínas, não existe super-heróis, super-heroínas, não existem. Que essa força que nós precisamos dela, quando nós chegamos aqui, decididamente somos seres falíveis, e quando nós sujeitos às aflições, angústia, que incendeia nossas emoções, e por consequência todo o nosso ser é contaminado com isto. Então nós decidimos, porém temos um Pai, como se diz, um Pai que é o Deus Todo-Poderoso, ao qual que nós lemos aqui, ó. Com que vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo, o próprio Deus falando aqui, profeta Isaías. Levante os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Amado, se você está passando por situações difíceis, hoje nós olhamos, tenho falado nas lives, nas gravações, que muitas vezes somos que nem galinha, olhando só para baixo, esquecemos de olhar para cima, que é um Deus que supre todas as nossas necessidades, seja ela qual for. Quando olhamos para o céu e vemos, mas se Ele criou o céu, se Ele criou as estrelas, e como Ele diz aqui ainda mais, aquela que faz sair o exército de estrela, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Aí olhamos assim, se Ele criou tudo isso, se Ele fez tudo isso, e ainda mais diz assim, é um exército de estrela, e todas bem contadas, Ele conta, sabe, cada uma, conhece de cada uma, e nós vemos aqui, as quais Ele chama ainda pelo nome. Ele conhece o teu nome, se conhece o nome das estrelas, é o teu nome, Ele sabe como você chama. Ele sabe o teu endereço, aonde você mora, que país você está, aonde você vive e que sua situação você se encontra. Tudo isso Ele sabe, só que Ele quer que nós chegamos a Ele, como diz aqui, que nós deixamos que Ele, o Todo-Poderoso, cuja plenitude alcança os conditos mais profundos da nossa alma, cabe nós permitir que Ele entra, porque Ele nos criou e nos formou, nós ficamos defeituosos, mas Ele entra para nos ajustar, para nos alinhar, da maneira que nos agrade, que nós estejamos bem, permitir que o poder vem dEle, inunda, como se inunde o nosso interior, inunde o nosso interior. Vem do Senhor, e nós vimos aqui. Nós vimos que, por incrível que pareça, nós temos um valor enorme diante dele. Então nós vimos aqui que ele se conta as estrelas e chama pelo nome por ser ele grande em força e forte em poder. Nem um só vem a faltar. Amados, nós temos um Deus grande. Que em nossas orações estamos orando e pedindo a Deus que nós, os seres humanos, olhamos para cima, olhamos, deixamos de olhar somente o que está sucedendo aqui na face da terra. Cada dia mais a palavra de Deus está se cumprindo, cada dia mais as situações cada dia mais acontecendo. A Bíblia, cada dia mais ela está se cumprindo, as profecias estão se cumprindo, e o povo ainda não está conseguindo enxergar e ver. E nós vemos aqui que ele alcança, que as aflições, as angústias estão incendiando as vidas. Mas se olharmos para cima e ver um Deus forte, um Deus de força, um Deus de poder, nós podemos clamar a Ele, buscar nele esta força, buscar nele esse poder. Porque então você diz a Jacó, nós vemos aqui que estava dizendo a Jacó que você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto. Não, ao Senhor não está encoberto. O Senhor vê tudo, por dentro e por fora. Ele conhece eu e você mais do que nós mesmos. Ele sabe o oculto, o escondido, que muitas vezes nós, no nosso inconsciente, nós guardamos coisa que nós deixamos lá escondidinho, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar, não conseguimos ver aonde está vendo a dor, aonde está vendo o problema, está lá. E por isso que nós chegamos diante dele: Senhor, o que o oculto, o escondido estiver dentro de nós, expulga para fora, coloca para fora, sana, me cura, me liberta, me transforma. Eu preciso da tua ajuda, porque ele nos conhece.
aparece. Nós vimos aqui está encoberto, o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. E muitas vezes esquecemos desse Deus. Muitas vezes deixamos de lado esse Deus. Muitas vezes não damos importância a esse Deus. Muitas vezes não damos importância na morte de Jesus Cristo, que levou sobre si todas as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas enfermidades, e não clamamos a Ele. A dor da alma, amados, temos falado que somente Jesus pode curar. Muitas vezes o remédio, ele não vem curar essa dor da nossa alma, a aflição, a angústia. Já passei por isso. E quantas vezes eu dizia, quando estava com aflição, com angústia, quantas vezes eu dizia que vontade de colocar a mão lá dentro e tirar. Porque não havia remédio que pudesse curar aquela dor. Não havia remédio que pudesse curar aquela aflição, aquela angústia. E muitas vezes, que vontade de tirar ela. A tristeza, que vontade de colocar a mão aqui dentro se pudesse arrancar ela. Era fácil. Ou querer arrancar de você essa dor, essa aflição, seria muito mais fácil. Mas não, amados. É na oração que nós conquistamos. É no jejum que nós conquistamos essa libertação. Muitas vezes na palavra de Deus conquistamos que a dor, que essa aflição, como diz, cabe nós permitir que o poder venha dele e inunde o nosso interior. Cabe nós, a cada um de nós, nenhum de nós. Nós não podemos, eu não posso tirar a tua dor. É você mesmo com Deus que vai fazer com que essa dor desapareça da sua vida, essa angústia, essa aflição, é somente você. É você ter uma intimidade com o Senhor, permitir que Ele pode. Olha como Ele é. O Deus sabe, conhece. As estrelas o chama por nome e conhece o teu nome, sabe onde você mora, conhece tudo, o seu ser, o seu lar, a sua família, aonde você vive. E nós podemos deixar de lado. Deixamos de lado alguém que nos se compadece de nós. Deixamos de lado alguém que nos criou e nos formou e que tem todo o poder nas mãos para nos ajudar em horas difíceis, momentos difíceis. Nós vimos também que diz assim aqui, nossas emoções só podem ser abastecidas quando temos uma autoestima e uma autoimagem positiva. Precisamos ter consciência de nosso próprio valor. E também uma escrita pela Tânia Brum, Bela Rosa, psicanalista clínica. Nós vimos aqui ela. Então nós vimos aqui, escreveu isso. Nossas emoções só podem ser abastecidas quando temos uma autoestima e uma autoimagem positiva. Não ficamos negativamente, não posso, não dá, não. E fica sucedendo e murmurando, não, reclamando, massageando, massageando. Não, eu não aguento, não, essa dor, Não, massageando, mas nós podemos ter uma autoimagem positiva. Não, eu posso naquele que me fortalece, no Deus de todo, no Deus que nos criou, um Deus que nos formou, um Deus todo poderoso, que conta as estrelas, cada uma delas, o exército de estrelas, e Ele sabe o nome de cada uma delas. Nós cremos nesse Deus, precisamos ter consciência do nosso próprio valor, o teu valor é grande diante de Deus. Nós vimos aqui, por incrível que pareça, nós temos um valor maior que as estrelas. Se Ele cuida assim delas, quanto mais de nós. Se Deus cuida das estrelas, quanto mais de nós, amados. Se Ele cuida, nós vimos também em Mateus, no capítulo 6, no 25, 30, mas nós vamos estar lendo só o 26, diz assim: observa as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês, que é o nosso Pai, de vocês, que está no céu, o sustenta. Será que vocês não sabem, não valem muito mais do que as aves? O seu valor. Você tem um valor, você mulher, você homem, tem um valor enorme diante de Deus. Você homem e mulher que está sofrendo angústia e aflição, porque o homem também sofre angústia. Quando a mulher sofre angústia, o homem também sofre por angústia, o homem sofre por aflições.
E Deus está olhando por você, homem. Deus está olhando por você, mulher. E Ele está dizendo aqui para você que Ele conta as estrelas, aquele que faz sair do exército de estrela, e todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Ele sabe o teu nome, homem. Ele sabe o teu nome, mulher. Pode ser Ele grande, por ser Ele grande em força e forte em poder, nem um só venha falhar. Deus não falha com a sua vida quando nós chegamos até Ele, quando nós buscamos, como se diz mais aqui no versículo, diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, olha, é Ele que criou todas as coisas, criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável. Não tem, insondável. Será que você não tem isso? Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quantos estão sem força de continuar caminhando? Quantos estão sem força e quer parar na beira do caminho? Não quer, desistiu de viver, desistiu da vida. E nós vemos aqui que Ele fortalece o cansaço da alma. O cansaço físico é fácil. Você chega em casa, está cansado, você trabalha, chega, está cansado. Você toma um belo de um banho, deita, você amanhece, outra pessoa toma um banho e vai para o trabalho descansar. Mas esse fortalecimento do cansaço é um cansaço físico e mental. Eu experimentei esse tempo atrás. É um cansaço. Falei, meu Deus, eu estou cansada, mas não sei por quê. Não fiz nada para sentir esse cansaço. E quantas pessoas sentem esse cansaço? É um cansaço na alma, de esgotamento. Então esse cansaço, Ele fortalece o cansaço e multiplica as forças. Renova as suas forças. Se você está sem força nenhuma, peça a Ele, que Ele pode renovar as suas forças. Se você está cansada, peça a Ele. A cansaço, não aqui estou falando cansaço físico, mas um cansaço mental. Está esgotada, está cansada de lutar e não conseguir vencer com as suas próprias forças. Nós não somos livres disso, mas nós temos um Deus que nos fortalece, um Deus que nos dá força. Ele fortalece o cansaço e nós multiplica as forças. Aquele que não tem nenhuma vigor mais, olha, que não tem nenhum vigor, Ele fortalece. Se você está nessa situação, você homem, você mulher, se encontra sem força, sabe que você tem um Deus, saiba que você pode olhar para cima e clamar, sabe que você pode entrar no teu quarto, onde você estiver, pode clamar e fazer prova se realmente Ele existe. Muitas vezes você que não é evangélico, muitas vezes você que está dentro da casa do Senhor, está passando por essa situação, e muitas vezes você que não é crente, você não teve conhecimento de Deus ainda na sua vida, e você está cansado da vida, tem lutado com todas as suas forças, não encontrado solução para o seu problema. Sabe que Deus é a tua fortaleza, sabe que Deus é a tua força, que Ele multiplica, Ele não dorme, Ele não cansa nem fadiga, Ele está olhando para você, Ele te multiplica as forças. Aqui não tem nenhum vigor, então olha para Ele, que os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam, caem, mas os que espera no Senhor, amados e amadas, o que espera no Senhor renova as suas forças, sabe, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Saiba, amados, queridos, que essa força vem do Senhor. Se você se encontra assim, cansado, sabe que você não é um super-herói, você não é uma super-heroína. Saiba que é um Pai poderoso, maravilhoso. Quando você chega até Ele, abre o coração, Ele está prestes a te ajudar e te dar força onde você não tem nenhum vigor. Que Deus assim vos abençoe. O Espírito Santo de Deus fala melhor em cada coração. Fique com essa palavra, saiba, olha para cima. Há um Deus que te ama, que te quer. Seja você onde estiver, a sua vida, Deus estará te ajudando. Você que não se encontra com força, com disposição, com ânimo, saiba que Deus, Ele está te ajudando. Não importa a sua situação. Olha para Ele, clama a Ele,
que Ele vai te ouvir, porque Ele ouve quando nós clamamos, porque nós vemos que nós temos que nos deixar, nós temos que cabe nós permitir que Ele entre em nós. Se nós abrir o coração e dizer, entra, Senhor, limpa-me, me ajuda, me dá força, eu preciso porque eu não tenho essa força, a única força que eu posso tirar é em Ti, somente em Ti eu posso me aproximar, porque nós não podemos. Sozinho nós não conseguimos, mas com Ele sim. Que Deus assim vos abençoe. Um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo.